Graça e paz, amados de Cristo. Mais uma vez estamos aí, irmão Ziel, canal Evangelho Sem Máscaras. Nós estamos aí desmascarando o sistema religioso, convidando o homem a voltar à simplicidade do Evangelho. Por isso eu peço a você que já chegou aí, vai dando seu joinha, vai dando aí seu like, vai comentando alguma coisa do vídeo. E o assunto hoje é muito importante. E eu peço a você que não é inscrito, que nos ajude. Nós estamos aí com a meta de 30 mil inscritos e a sua inscrição, o seu apoio é muito importante no canal. Meus irmãos, o assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Torre de Babel evangélica. Vamos fazer uma reflexão de como está o sistema religioso cristão no mundo, mas particularmente no Brasil. A Torre de Babel é uma passagem bíblica onde as pessoas queriam chegar a Deus e para chegar a Deus eles começaram a construir uma torre e aquela construção ia levá-los a Deus. E Deus não se agradou daquilo e trouxe uma confusão de línguas. E começaram então a ter uma desordem total, está lá em Gênesis. É uma passagem muito conhecida. E houve ali uma confusão que as pessoas não entendiam mais nada. Ninguém sabia mais o que estava acontecendo. Um pedia pedra, mandava barro, mandava capim, pedia capim, mandava... E a torre foi desmoronando, a construção cessou. E nós estamos vivendo, nesse momento, um cristianismo que é uma Torre de Babel. A coisa ficou tão séria, virou uma confusão tão grande, porque não há mais como você falar do Evangelho como ele é na palavra, porque virou uma mistura. Todo mundo com a Bíblia na mão e cada um seguindo caminhos diferentes. É uma loucura. Eu estive fazendo uma reflexão, vendo um dos comentários, né? Uma irmã fez um comentário em um dos vídeos que nós fizemos e ela usou a expressão, parece uma Torre de Babel. E eu comecei a fazer uma reflexão ali, realmente nós estamos vivendo esse momento. É uma loucura. É muito difícil hoje, quando você fala de Jesus para alguém, e a pessoa conseguir visualizar o Evangelho. Normalmente vai visualizar uma igreja. É muito comum, quando nós vamos pregar para alguém, né, falar de Cristo para alguém, e a resposta daquela pessoa é: não, mas pode achar que eu vou fazer uma visita na sua igreja. O Evangelho não é mais... Né, quando você fala de Jesus para alguém, não é mais o Evangelho, é a placa de uma igreja. As pessoas hoje, olha, eu vou dizer aqui com muita tranquilidade, o sistema religioso, ele não preocupa com almas, ele preocupa com prosélitos, ele preocupa com número de pessoas, ele preocupa com aquilo que o seu seguidor vai lhe dar. E essa mistura está trazendo uma confusão tão grande que nós estamos vivendo hoje um fenômeno atual, que quando o homem consegue abrir os olhos para o que está acontecendo nessa Torre de Babel, ele está vendo uma solução, que é o chamado movimento, né? Não é o termo correto, mas é o movimento desigrejados. Por quê? Porque dentro do sistema religioso ele não vê mais a sinceridade do Evangelho. O que ele vê são grupos querendo fazer prosélitos. E cada um defendendo a sua bandeira como se fosse a única verdadeira. E eu fazendo essa reflexão, eu comecei como se diz, a perceber como que a hipocrisia religiosa é algo demoníaco, terrível dentro do sistema religioso. Os irmãos percebem que a situação está o seguinte. Vou dar exemplos aqui para os irmãos como que a Torre de Babel está construída. Você pega a Igreja Católica, por exemplo, ela se autodenomina, né, a Igreja Apostólica, e nós sabemos o quanto de desvios ela também adquiriu nessa decorrer de tempo.
Mas ela acredita que Deus continua falando novas profecias através do Papa. Por isso que a Igreja Católica tem tantas doutrinas que não são bíblicas, porque em algum momento Deus revelou ao Papa e o que o Papa fala é infalível, né? Ele falou e tem que ser colocado em ordem. Então eles acreditam que Deus continua falando através do Papa. Beleza. Mas eles não acreditam no protestantismo que... Eles não acreditam que o protestantismo também tem profetas. Eles não acreditam nos profetas daqueles que são das igrejas chamadas protestantes. E entre os protestantes, eles não acreditam que Deus está falando com o Papa, porque Deus não fala mais, porque a Bíblia é o livro, né? Então o Papa não está ouvindo a voz de Deus. Mas entre os protestantes, você pega os seguidores de Ellen White, acreditam que ela foi uma grande profetisa, mas eles não acreditam que o profeta do Tabernáculo da Fé, que foi William Branham, que Deus usou a vida do profeta. Os seguidores de William Branham também não acreditam que o que Deus falou com, né, supostamente falou com Ellen White, seja de Deus. Também com que Joseph Smith foi usado por Deus, porque Deus não fala. E os novos que estão por aí, por exemplo, a ICM, né, a igreja que eu fiz parte, ela acredita que tudo que sai do presbitério é inspirado por Deus, né, revelado por Deus, inspirado por Deus. Mas ele não acredita que o que Ellen White escreveu seja de Deus. O que nós estamos vendo, irmãos, é a verdadeira Torre de Babel. Lá no fundo, irmãos, é um bando de loucos, defendendo as suas bandeirinhas e não preocupado com o reino dos céus, não preocupado com as almas, não preocupado com aquilo que Cristo realmente ensinou. As coisas vão fugindo dos ensinamentos de Cristo e cada um defendendo o seu besteirol. As línguas foram confundidas. Cada um quer defender apenas o seu. As pessoas não se respeitam mais como irmãos em Cristo. O católico acha que o protestante não vai para o céu. O protestante acha que o católico não vai para o céu. O da Maranata acha que só eles são a igreja fiel. Adventista, só eles são a igreja fiel. Nós estamos vivendo a verdadeira Torre de Babel evangélica. Eu digo aqui evangélica por causa do evangelho, não por causa da igreja evangélica. O cristianismo tornou-se uma Torre de Babel. Enquanto isso, as almas estão morrendo. Enquanto isso, as pessoas estão desconvertendo de religiões, voltando para o paganismo. Enquanto isso, as religiões que não são cristãs estão crescendo. O islamismo está crescendo, a religião que mais cresce no mundo. Por quê? Porque os cristãos construíram uma Torre de Babel. O Evangelho de Cristo, que é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão tremendo, tão glorioso. O Evangelho de Cristo que tem poder para transformar as vidas, para libertar as vidas. Ele foi ofuscado, ele foi mascarado com as identidades religiosas. Aí a briga de pentecostal com tradicional, de calvinista com arminiano. Aí eu sou, está mais ou menos lá, Atos dos Apóstolos fala sobre isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas lá havia uma doutrina apenas. Agora são milhares. E a graça de Cristo, que é salvadora, ela foi ofuscada porque cada um quer ser salvo por ser parte daquela instituição e aquilo que eles seguem. Cada instituição tem uma norma diferente. E todas elas estão pregando que para ser salvo você tem que obedecer aquelas normas. A ICM, por exemplo, né, eu sempre a cito, porque eu fiz parte dela, ela tem lá uma aula que chama a letra O, a letra B, a letra D e a letra C, que chama o abecedário do crente, né? Obedecer. Obedecer o quê? O que Cristo ensinou? Não. Obedecer o que o presbitério fala. A católica obedeceu o que os líderes, que o Papa fala, o que as cartilhas que foram construídas no decorrer dos anos. O adventismo é o que Ellen White falou, e assim sucessivamente. É uma Torre de Babel. Enquanto isso, meus irmãos, as almas perecendo, morrendo. Enquanto isso, nós estamos aí vendo os desigrejados, esse movimento crescendo assustadoramente.
porque não sabe o que está acontecendo? As pessoas estão preferindo a voltar para a palavra. Já que é uma torre de Babel, eu vou voltar para a Bíblia, eu vou viver com a Bíblia, eu vou viver com meu Deus em casa. E não é saudável porque congregar é gostoso, congregar é bom, congregar é saudável, é perigoso viver isolado. Mas existe uma frase que diz no mundo antes só do que mal acompanhado. E essa torre de Babel, ela tem um interesse, é continuar crescendo. Cada tijolo dessa torre de Babel é uma instituição religiosa que quer continuar crescendo. A única coisa que eles querem, poder e dinheiro. Salvo as exceções dos homens de Deus que estão espalhados entre essas instituições. Todo lugar tem homem de Deus. Todo lugar tem pessoas de Deus. Existem pessoas, nós temos que salvar as exceções. Mas o sistema em si é esse. Abre-se uma portinha de uma igreja, aquela portinha quer duplicar, quer crescer, não por amor às almas, não por amor ao reino, porque ela tem que crescer, porque ela tem que passar para um lugar maior, ela tem que parecer que Deus está operando, ela precisa de... E as arrecadações financeiras tornaram-se absurdas, astronômicas, grandes impérios sendo construídos. Fala-se tanto da volta de Jesus, mas nenhuma instituição abre o seu cofre para ajudar o necessitado, porque ela precisa continuar construindo a sua torre. A torre precisa continuar crescendo. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Nosso vídeo hoje é um vídeo breve, mas eu quero fazer uma reflexão com os irmãos lá em Apocalipse, capítulo 3, onde fala da igreja de Laodiceia. Cristo não está nesse negócio. Tá? Cristo não está nessa confusão de línguas. Cristo não está, irmãos, Cristo não está nessa bagunça. E não é o irmão Ziel que está falando isso, é a palavra, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que há uma igreja, que é uma igreja das últimas horas, que chama Laodiceia. É a última igreja. E nela, Jesus não está dentro dela, Jesus está do lado de fora. Dentro dela as pessoas estão dizendo, nós somos poderosos, nós enxergamos, nós vemos, nós somos. E do lado de fora Jesus está dizendo, olha, vocês não são nada. Vocês estão cegas, vocês são cegos, nu, miseráveis. Eu aconselho a vocês comprar de mim o colírio para que vejas. Estão cegos. Cada um na sua cegueira denominacional, cegos. Não conseguem perceber o que está acontecendo. Não há humildade de voltar atrás e dizer, olha, nós estamos errados, vamos voltar. Não. Cada dia mais, a defesa das suas instituições, das suas placas é maior. Cada vez mais vão surgindo instituições se autodenominando como a igreja remanescente. Nós temos aí várias, como a ICM, que prega que só vai ser arrebatado quem tem revelação, e só eles têm revelação, que de revelação não tem nada. Os testemunhas de Jeová dizem que só eles são o povo escolhido de Deus. Os adventistas do sétimo dia dizem que somente eles são a igreja fiel. Eles falam isso publicamente, tem debate público dizendo isso aí, essa loucura. Os mormons, que mais são conhecidos como as Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, eles pregam que só a eles foi dada a revelação verdadeira, uma loucura. O tabernáculo da fé, o William Branham, o profeta, eles acreditam que William Branham foi o último profeta e só a eles foi dado a revelação da verdade. A CCB, que acredita que os anciãos que são levantados passando de um para outro, a eles é dado a revelação do que é a verdade. E por aí vai a loucura da Torre de Babel. E você, meu irmão,
Em qual tijolinho dessa torre de Babel que você está? Qual o tijolinho dessa torre de Babel que você está alimentando com a sua presença, com a sua devoção e com o seu dinheiro? Muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes Jesus está do lado de fora da sua vida dizendo: deixa eu entrar, meu filho. Você está tão preso na torre. Você está amando tanto a sua instituição, você ama tanto a sua plaquinha. Eu vejo líderes, como aconteceu comigo, né, se amaldiçoar as pessoas apenas porque sai. Eu me lembro quando eu saí da ICM, o presidente da instituição lá, o senhor Geodeti Gueios, ele me ligou e diz: você está indo, mas você não vai levar nem o Espírito Santo e nem Jesus. Exatamente. A Torre de Babel, cada tijolinho dela acha que é dona de Jesus. Dona do Espírito Santo. Uma coisa nojenta, podre, imunda. Mas eles acham que são donos do Espírito Santo. Eu vi um debate de um pastor de uma igreja batista e um adventista, e o adventista diz que todos que forem salvos vão para a adventista, porque ela é a última igreja. As loucuras que estão nessa Torre de Babel. E a alma morrendo, sem conhecer Cristo. E as almas perecendo. E a fé se esvairindo. Nós estamos vivendo a decadência muito grande. A Torre de Babel está começando a desmoronar. Dizem que no Brasil hoje já são mais de 17 milhões de pessoas que não frequentam igrejas e são cristãos. A Torre de Babel está desmoronando. O problema é que a Europa, a Torre de Babel é culpada de hoje do número de ateus, de agnósticos que existe lá. Culpado é o sistema religioso, que ao invés de voltar à palavra de Deus, querem coisas novas, invenções, e dão o nome de visões, de revelações, de tudo quanto é. O nome não falta para dizer que nós somos detentores daquilo que é de Deus, os demais não. Vocês são culpados do que está acontecendo no mundo. Sim. A Torre de Babel está desmoronando. Infelizmente, muitos sucumbirão com ela. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Você que saiu do sistema religioso, fica firme em Cristo. E que se começar a reunir, deve reunir, mas não reúna para construir novos impérios, não reúna para construir novos grupos com a mesma mentalidade. Sejam diferentes ou não reúnam. Para formar grupos da mesma mentalidade que estão aí, não faça. Porque isso é a Torre de Babel que está desmoronando. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos faça abrir os nossos olhos para voltarmos à pureza do Evangelho, à simplicidade do Evangelho. A viver o Evangelho ao invés de pensar que o Evangelho está lá, que é a minha instituição, mas trazer o Evangelho para dentro de si, para vivê-lo todo momento da sua vida. Que Deus nos ajude. Esperamos estar contribuindo com os irmãos para abrir os olhos dessa podridão que está aí. E eu peço a você que chegou até aqui, que se não é inscrito no canal, nos ajude, se inscreva. Nós precisamos muito do seu apoio, nós estamos rumo aí aos 30 mil inscritos. O seu apoio é muito importante para nós, é muito importante. E eu peço aí a sua ajuda. Você que já é inscrito, confirma aí se está inscrito, porque às vezes pode desinscrever sozinho. Confirme se está apertado o sininho das notificações e vamos juntos levar a verdade sem medo. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e espero estarmos juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.